história? Quem aí tá com saudade das aulas? Vamos ver um pouquinho sobre hoje Grécia Antiga. E aí, já deram uma lida no capítulo? Já viram um pouquinho a respeito do que é a Grécia Antiga? Então vem comigo, vamos estudar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que nós temos que ter em mente quando a gente estuda a Grécia Antiga é o seguinte: a localização. Que lugar é esse? Bom, já de cara, já quero dizer para vocês que a Grécia Antiga não é um país, não é apenas um lugar. A Grécia Antiga é uma região. Nós estamos estudando a formação de um mundo grego. Não é só de um lugar, um país, uma cidade. Nós vamos falar a partir de agora de uma região muito diferente. Uma região que surgiu 2.000, 3.000 anos antes de Cristo e que vai influenciar muito a nossa sociedade ainda hoje. Então, só para vocês terem em mente a parte geográfica da Grécia. Olha ali, Katia, vem. Ó, localização. Está situada na Península Balcânica, onde o relevo é muito montanhoso e bastante recortado. O que significa isso? Várias porçõezinhas de terra em diversos locais, ok? Também tem algumas planícies bastante férteis. O que significa isso, professora? Significa que existem planícies aonde a plantação ela é muito privilegiada, ela é muito, muito boa, tá? Vamos andar mais? E quem viveu lá? Quem era esse povo que habitava a Grécia Antiga? Vem aqui com a tia, olha que os nomes mais lindos. Eu sugiro que a Bianca coloque o nome do primeiro filho dela de, olha aqui, Bianca, ó, Pelasgos. Bonito, né? Minha sugestão, o que você acha? Brincadeirinha. Isso mesmo, olha que nome diferente. Pelasgo. Esse era o nome dos povos que habitavam toda essa região da Grécia Antiga a partir de 2.000, 3.000 anos antes de Cristo. Eles eram nativos de lá. A história não sabe explicar se eles vieram de outros lugares, mas o fato é que eles estavam lá e nós temos vestígios desses povos que habitavam na Grécia Antiga. Só que a Grécia Antiga, ela não é composta apenas de um povo. São várias regiões. E essas variadas regiões vão dar origem a uma mistura bem interessante de povos. Olha que interessante. Acho que o próximo nome agora deveria ser o nome do filho do Arthur. Olha aqui, Arthur, ó. Aqueus. O que você acha? Interessante, hein? Bom, com brincadeiras à parte, aqueus era um povo que vinha de origem indo-europeia. O que significa isso, professora? Eram povos de origem europeia e como eles eram nômades, eles ficavam mudando de região para região e quando eles chegaram na região da Grécia Antiga, eles vão se localizar lá, vão ficar lá. Depois que esses povos vieram, também vão vir outros povos. Quais serão, professora, esses outros povos? Olha aqui comigo, ó, serão os eólios, os jônios e, por último, os dórios. Então, só para a gente memorizar. Quem já habitava nessa região, na região da Grécia Antiga? Um povo chamado Pelasgo. Quem serão outros povos que virão para habitar também nessa região? Aqueus, jônios, eólios e dórios, ok? Até aí tudo certinho? Então vamos andar mais aqui. A Grécia, para a gente estudar ela de uma forma mais fácil para a cabecinha de vocês, nós dividimos ela em 5 períodos históricos. Olha que interessante. Períodos históricos são períodos em que aconteceram coisas bem distintas de um lugar para o outro. O primeiro período que nós temos é o período cretomicênico. Isso mesmo. Por que cretomicênico? Viemos de 2 cidades.
uma cidade, entre aspas, aldeias, chamada Creta, e outra chamada Micena. Essas cidades, elas vão povoar, vão se unir, uma vai invadir a outra, e a cultura dessas duas regiões vão estar bem mescladas, tá bom? O próximo período que nós vamos falar agora é o período pré-homérico. Depois nós vamos ter o período homérico, depois o período clássico e por último o período helenístico. Até agora vocês entenderam? Beleza? Quais são os povos que habitaram a Grécia Antiga? Isso mesmo. Quais são então os povos que já moravam lá? Isso também, ok? E quais eram os períodos que nós podemos dividir a história da Grécia? Beleza, são esses mesmos. Vamos então para a nossa próxima parte, nossa próxima aulinha? Galerinha, o que vai acontecer agora para frente? Da agora para frente, a gente vai estudar os 5 períodos históricos da Grécia Antiga. Só ressaltando uma coisinha para vocês. Hoje a gente conhece esse povo como Grécia Antiga, né? O mundo grego. Mas antes deles serem chamados de gregos pelos romanos, eles se autodenominavam helenos. Esse mundo que nós falamos, eles falavam que eles moravam na Hélade. E depois, com o passar do tempo, muitos e muitos anos, quando os romanos descobriram eles, começaram a chamá-los de gregos. E por isso ficou, né? Grécia significa a mesma coisa que... Isso, a mesma coisa que Hélade. E gregos significa a mesma coisa que helenos, tá bom? É o mesmo povo, é o mundo grego, ok? Então, vamos falar desses 5 períodos. Eu selecionei aqui 2 para a gente começar a falar. O primeiro é o período creto-micênico. O que significa isso, professora? Significa a dominação dos cretenses sobre o mundo grego. A ilha de Creta era uma ilha muito famosa e lá existia um povo que chamava cretenses. Esses povos, eles vinham no mar, né, navegando aí, e eles dominavam as outras comunidades que eram mais simples. Que jeito que eles dominavam? Guerreando mesmo. E eles descobriram uma invenção assim maravilhosa. Qual foi essa invenção? Eles agora faziam espadas de ferro, enquanto os outros povos ainda trabalhavam o bronze, eles já estavam trabalhando ferro. Então, imagina só, o ferro pegava uma espada de bronze e partia ao meio. Quem estava com a espada de bronze não tinha chance. Então, por muito tempo, esse povo, Creta, ele vai dominar o mundo grego. Micenas também era uma cidade muito importante. Micenas é uma cidade que era altamente comercial e também vai fazer essa mesma dominação, tá? Então, por isso que nós denominamos esse período de período creto-micênico, aonde as cidades de Creta, podemos assim dizer, né, a ilha de Creta e a cidade de Micenas, elas tinham uma influência muito grande nesses povos, tá? Quem eram esses outros povos? Todo mundo grego. Com o passar do tempo, esses povos foram mudando de lugar, eles iam em busca de novas condições de vida e eles vão formar um novo período. Qual é o novo período? O novo período que nós estamos falando agora é o período pré-homérico. Como assim, professora? Para falar de 2 períodos, o pré-homérico e o Homero, eu quero que vocês mentalizem Homero. Homero era um homem que foi considerado um célebre escritor de 2 obras, Ilíada e Odisseia. Essas 2 obras, elas vão ser as principais fontes históricas de tudo que a gente tem sobre o povo grego. Então, vai existir um período
antes de Homero e um período depois que Homero escreveu essas duas obras, tá? O período que nós vamos falar agora é o período pré-homérico, o período que vem antes de Homero. O que aconteceu então, antes que Homero escrevesse a respeito desse mundo grego? Olha aqui, vai existir, lembra da ilha de Creta? A ilha de Creta ainda vai continuar dominando o mundo grego. Não sei se vocês já viram filmes. Vocês já viram os filmes como aquele Cavalo de Troia? Vocês também já viram um filme como Os 300? Enfim, esses filmes, eles relatam histórias muito semelhantes aos que estavam escritos no livro Ilíada e Odisseia, tá? O que vai acontecer? Durante esse período pré-homérico, vai surgir uma lenda muito interessante, que é até interessante contar para vocês, a lenda do Minotauro. Lembraram? Tenho certeza que o Kainan já ouviu falar, o Gabriel também. A lenda do Minotauro é a lenda daquele homem, né? O Teseu, lembra? Que ele é colocado dentro de um labirinto e aí ele tem que salvar a sua amada e ele tem que sair do labirinto e tem que destruir o dragão. E, enfim, essa lenda foi criada justamente nesse período. Esse período, ele é marcado pela união de 3 povos. Como assim, professora? Quem eram esses povos? Aqueus, Jônios e Eólios. O mundo grego, eles estavam vivendo bem. Aqueus, Jônios e Eólios viviam pacificamente. Um transmitia a cultura para o outro e eles viviam de boa. Até que chegou um outro povo. E esse povo era muito belicoso, muito guerreador. Esse povo são os dórios. E aí o que vai acontecer? Os dórios vão invadir o mundo grego e muita gente da Grécia vai fugir para outros locais do mundo. Vão fugir para a Ásia Menor, vão fugir para diversos locais. Esse episódio é conhecido na história como a primeira diáspora grega, onde os povos que moravam na Grécia, Jônios, Eólios, eles juntamente com os aqueus, eles vão sair porque os dórios dominaram eles, ok? Certinho? No período pré-homérico, nós vamos ter o período homérico. E vai ser justamente no período homérico em que vão existir as obras Ilíada e Odisseia escritas por Homero, aonde narrava toda a guerra de Troia, a ida, as vindas, o cavalo de Troia, como viviam as pessoas, como era a sociedade, como eram essas comunidades que estavam se formando. Outra coisa muito importante a ser falada, que nesse período homérico, os genos, que eram comunidades gentílicas, comunidades que dividiam tudo através da coletivização, elas vão passar a existir com mais força, vão começar a desenvolver. Esse período vai ser responsável também pela existência do pater. Quem era esse pater? O pater, ele era uma espécie de chefe religioso, administrativo e jurídico, ou seja, uma pessoa mais velha da sociedade e que essa pessoa ela tinha a função de julgar todas as causas religiosas, administrativas, todas elas. Note bem, como eles viviam em uma comunidade e todo mundo dividia tudo, dividia comida, dividia as roupas, então era necessário uma pessoa para poder fazer essa justa divisão, ok? Todo mundo vivia basicamente da mesma forma. Outra coisa que aconteceu de muito importante, esses genos, eles estavam indo muito bem, obrigada. Só que aí, com muitos genos, várias crianças nascendo, esse pater, ele vai, a autoridade dele
vai ser questionada. Por quê, professora? O pater, como não tinha mais comida para todo mundo do mesmo jeito, porque tinha nascido várias pessoas, o que ele fazia? Ele dava comida para a família dele, os melhores lugares para a família dele. E aí vai surgir uma espécie de distinção. Quem estava mais próximo do pater tinha as melhores coisas. Quem não estava próximo do pater era, por exemplo, só para um exemplo aqui, ó, cunhado, tio muito distante, primo muito distante, não recebia as mesmas coisas, a mesma quantidade de comida, porque não tinha. Era muita gente morando no mesmo lugar. Qual foi a solução desse povo? Esse povo, ó, foi embora. Como diz a minha mãe, vazou na braquiara. E isso foi marcado pelo episódio da segunda diáspora, ok? Segunda diáspora. Diáspora significa dispersão, saída de um povo, tá? Então, o poder do pater sendo questionado aí porque ele estava beneficiando só um grupo de pessoas, ele vai ser dividido entre os eupátridas. Quem eram os eupátridas? Eupátridas eram os considerados privilegiados do pater. Então, juntaram vários eupátridas para poder conseguir, digamos que, firmar um apoio militar para aquele povo e vai dar início, então, às fátrias. Ou fatrias também é muito comum. Depois disso, várias frátrias juntos vão dar início às tribos. E depois, várias tribos juntas vão formar a famosa polis grega. E o que seria, turminha, essa polis grega? Seria justamente uma cidade, um mundo urbano sendo construído pelo grego. Agora, detalhe. Esse mundo urbano, ele vai ter uma coisa muito importante. Vai ter a Acrópole. Olha ali. O que era a Acrópole? A Acrópole era o símbolo máximo da defesa, do poder que os eupátridas, lembra aqueles que tinham sido beneficiados, eles tinham mediante o povo. Então, no livro de vocês aí, a Acrópole era um grande lugar, um local onde eles construíam templos, o local era mais elevado e ao redor desses templos, dessas construções, vão surgir a polis, esse mundo urbano que a gente conhece como polis grega. Ok, turminha? E minha galerinha, o que vai acontecer agora? Agora nós vamos entender um pouquinho sobre a sociedade ateniense. Como esse povo vivia? Já que eles estavam lá, todo mundo se organizando, todo mundo vivendo em polis, existia camada social? Existia rico, pobre? Como que esse rico, como que esse pobre vivia? Como eles se organizavam? É que nós vamos ver agora, tá? Eu quero saber se a Maria Clara tá aí ainda. Gabriel, cadê o João Vitor? Vocês estão aí ligados? Vem aqui comigo, Kainan. Você tá vendo a tia? Fala oi pra tia. Então tá bom. Vem aqui comigo. Vamos ver o quê? A sociedade ateniense. Vem. Ó, a sociedade ateniense, no topo da sociedade, uns muito melhor de bom, que a tia fala com vocês, são os eupátridas. Os eupátridas, quem eram? Era a aristocracia rural. Aquelas pessoas que tinham as melhores terras, tinham terras férteis, participavam da política. Em segundo lugar, nós vamos ter os georgoi. Quem é os georgóis? Eram os pequenos agricultores que tinham terras, só que eles não faziam parte de uma elite, eles tinham terras muito pequenininhas, viviam da subsistência, mas eles tinham prestígio, porque eles tinham terras. Ter terra em Atenas era muito, muito difícil, porque eram poucas terras, as que tinham estavam concentradas nas mãos dos eupátridas, então os georgóis que tinham pequenas faixas de terras eram também pessoas importantes.
importante isso. Vamos ter depois o demiurgo. Demiurgo, professora, sim, quem eram? Eram os comerciantes, eram os artesãos, aquelas pessoas que trabalhavam ali vendendo suas produções. Logo em seguida nós vamos ter os metecos. Quem eram metecos, professora? Eram os estrangeiros que eram livres. O que eles faziam? Eles podiam ser comerciantes, eles poderiam ser artesãos, só que com um detalhe. Eles eram chamados de metecos porque eles não eram considerados cidadãos atenienses, justamente por serem estrangeiros de uma outra polis, ok? Continuando, por último nós vamos ter os escravizados. Quem eram os escravizados, professora? Os escravizados eram prisioneiros de guerra se Atenas saísse para uma batalha e conquistasse aí pessoas, ela escravizava essas pessoas para poder trabalhar forçadamente para ela. Só que nós vamos ter aqui uma outra categoria de escravizados. São os prisioneiros por dívida. O que significa isso, professora? Se você não pagasse a sua dívida, lá você não ia para o SPC, nem para o Serasa, nem cobravam sua notinha. Lá você teria que pagar com o trabalho. E você era escravizado por seu, podemos assim dizer, se eu estou devendo para uma pessoa, a pessoa poderia me escravizar por algum tempo, até que o meu trabalho pagasse a minha dívida. Deu para entender, sexto ano? Então agora nós vamos seguir para as reformas. Como essa sociedade toda dividida, tinha os privilegiados, tinha os muitos privilegiados, tinha os escravos, aquelas pessoas que sofriam, tinha os metecos, tinha os comerciantes, enfim. Com a sociedade tão diferente, vão começar a surgir conflitos sociais. E as leis? Quem criavam as leis? Os próprios basileus. Mas essas leis colocavam todo mundo no pé de igualdade? Era todo mundo favorecido? Nananina, não. E agora nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Formas dentro de Atenas. Lembra que nós tínhamos falado que Atenas era uma cidade-estado, era uma polis, que tinha acontecido muitas reformas? Então vamos entender um pouquinho quais eram o cerne, qual era o motivo dessas reformas. Olha ali no quadro com a tia. Primeira coisa, a insatisfação popular. Todas as pessoas que estavam ali dentro de Atenas, principalmente os menos beneficiados, vão se sentir muito prejudicados. Então, eles vão fazer o quê? Vão propor reformas. E essas reformas, elas tinham que ser o quê? Atendidas pelos basileus. E vamos ver o que eles fizeram. Drácon, ele vai criar leis e criar penalidades. Se as pessoas desenvolvessem, se elas, por exemplo, fizessem alguma coisa contrária à lei, elas sofriam duras penalidades. Outro, Solon, resolveu conflitos e organizou a eclésia. O que significa eclésia, professora? Uma organização, uma assembleia de cidadãos que poderiam participar da democracia ateniense. Também nós vamos ter o Pisístrato. O que ele vai fazer? Ele vai apoiar os mais pobres, só que ele vai ser um tirano. O que significa isso? Lembra as leis criadas por Drácon? Solon vai obedecer, mas o senhor lindo Pisístrato não vai obedecer. Outra coisa, Clístenes vai ser o cara da democracia. Peraí, professora, significa que lá em Atenas vai ter democracia? Significa que em Atenas o povo vai votar igual aqui? Não! A democracia ateniense era totalmente diferente da democracia que nós temos hoje. A democracia ateniense era excludente. Por quê, professora? Porque ela vai deixar de fora, por exemplo, mulheres, ela vai deixar de fora pessoas pobres, ela vai deixar de fora muita gente que poderia votar para poder mudar a condição de vida, ok? Ela não era democrática, tá? A democracia não era democrática em Atenas.
Ele vai organizar os cidadãos, limitou o poder dos eupátridas, lembra? Dos top de linha lá, das pessoas mais ricas. Clístenes vai limitar o poder deles e vai dar direito de cidadania mais ampliado para mais pessoas. Outras coisas, vem cá. Péricles, ele vai comandar a política. Depois que ele comandar a política, ele vai desenvolver as artes, a arquitetura. Péricles, depois que ele comandar a política, ele vai desenvolder a arte, a arquitetura, ele vai desenvolver a filosofia e as ciências de uma forma geral. Entenderam, turminha? Estou com a participação especial aqui da Maria Fernanda. Vocês estão ouvindo aí no fundinho? Pois é, tá aqui, né, Maria Fernanda? Tá tudo bem, amor. Com uma configuração muito diferente de Atenas, nós vamos ter Esparta. Para começar, Esparta, ela já era colonizada por outros povos. Quem eram os povos? Os dórios. E vocês lembram o que os dórios faziam? O que eles mais tinham no sangue, nas veias? A arte da guerra mesmo. Eles tinham a guerra como a sua principal forma de existência. Eram povos saqueadores, que lutavam, dominavam várias artes da luta, e eles então vão ficar próximos a uma península que nós chamamos de Lacônia. Essa península Lacônia, ela era extremamente fértil, ao contrário de Atenas. Eles eram autossuficientes, então eles não precisavam ficar preocupados em comercializar, eles não precisavam ficar pensando na sua autossuficiência, porque tudo que eles plantavam, davam. Então eles tinham uma certa descanso quanto ao comércio. Só que ao invés de desenvolver o comércio como Atenas, eles foram desenvolver a arte de guerrear. Vem aqui comigo pro quadro, ó. Eles tiveram pouquíssimas mudanças políticas e sociais. Eles consideravam que todo espartano, assim que nascesse, ele era propriedade do Estado. Então você não era da sua família. Se você nascesse espartano, você era propriedade do Estado. Outra coisa, eles eram totalmente desapegados ao luxo, ao individualismo. Eles não faziam nada para eles, por eles. Era tudo para o Estado, ok? E eles viviam num regime oligárquico. O que significa isso? Um conjunto de famílias privilegiadas tinha o poder máximo nessa sociedade, ok? E como que era essa sociedade? Era dividida de uma forma bem simples, em 3 camadas sociais e que não tinha muita mobilidade social. Olha como eram essas camadas. A primeira, espartanos. Quem eram os espartanos? Era a base militar do Estado e eram considerados os cidadãos. Eles podiam votar para resolver coisas entre eles ali, só que eles resolviam assuntos de guerra e tal, só que eles eram considerados o top da sociedade. Quando eu falo base da sociedade militar, eu estou dizendo que era um núcleo maior, como se fosse um comandante, a maioria deles, os cargos mais altos do militarismo, tá? Do outro lado, abaixo dos espartanos, nós vamos ter os periecos. Quem eram os periecos? Comerciantes, artesãos. Eles eram espartanos, só que eles eram homens livres. Eles faziam parte do exército? Sim. Se tivesse uma guerra, os periecos iam para a guerra guerrear. Só que tem um detalhe, eles eram considerados pessoas que não tinham direitos políticos. Quem resolvia a situação da Esparta era apenas os espartanos. Logo após os periecos, nós vamos ter os ilotas. Quem eram os ilotas? Eram os escravizados. Os escravizados, prisioneiros de guerra, eles ficavam responsáveis por fazer serviços menores dentro da Esparta, da polis espartana. Como, por exemplo,
pegar o lixo, trabalhar com mortos. Eles eram direcionados para essas atividades que ninguém dava muita importância. Levando em consideração, a sociedade espartana é uma sociedade que privilegiava muito a guerra. Então, os serviços como comércio, como artesanato, era desprezado. Eles achavam que era pouco importante, que o serviço maior, que poderia ser desenvolvido de uma forma maior, seria então os serviços na arte da guerra. E para isso, a educação dos espartanos era bem rígida, era bem sofrida, eu acho. Vamos lá. Por quê? Quando a criança nascia, a primeira coisa que acontecia com ela era o exame. Vinham uns anciãos, que são pessoas mais velhas, pegavam aquele bebezinho e examinava. Se aquele bebezinho fosse fraquinho, tivesse algum problema, não mexesse a perninha, não mexesse a mãozinha, fosse cego, tivesse alguma deficiência, aquela criança era descartada. Sim, a criança era assassinada. Porque só desenvolvia na Esparta indivíduos perfeitos e saudáveis. Bem difícil. A criança, quando atingia 7 anos de idade, principalmente do sexo masculino, tá bom? Tá bom, Lucas? Cauã. Oh, meu Deus, Cauã. Kainan. Kainan. Vamos ver quem mais aí? O Gabriel, o Arthur. Imagine só, você, João Vitor. Se vocês não fossem cidadãos espartanos, com 7 anos de idade, vocês iam sair da casa da família de vocês e iam para uma formação do exército. E lá vocês ficariam até vocês completarem 18 anos. E aí vocês iam servir exclusivamente ao Estado, nas guerras, etc. Se você fosse menina, no caso das meninas, Maria Clara, Bianca, as meninas aí todas, então vocês serviriam a produção e reprodução dos espartanos. Você ia se dedicar aos serviços da casa, tecer, fiar, mas a sua função maior era produzir espartanos saudáveis. Então, bem difícil essa vida espartana, não é? Olha aqui que coisa mais terrível. Essa sociedade era uma sociedade bem simples. As mulheres, apesar de estarem assim ligadas à casa, elas tinham mais liberdade que as mulheres atenienses. Elas poderiam sair, ir e vir, decidir coisas de dentro da casa, dar ordem aos escravizados. Lá em Atenas não. Lá as mulheres não tinham tanta liberdade assim. Lá as mulheres tudo tinham que esperar pelos homens. As mulheres não podiam nem sequer sair sozinhas. Então são dois mundos bem distintos, tá? Outra coisa muito importante que nós vamos falar agora são a respeito das guerras que aconteceram dentro do mundo grego. Agora, galerinha do 6º ano, nós vamos falar sobre as guerras. Guerras, professoras, sim, antigamente o mundo vivia em constante guerra, não existia esse direito de respeitar um país ou uma nação, enfim. Então, o mundo grego estava desenvolvendo, navegando, todas as cidades-estados desenvolvendo, e isso despertou uma curiosidade muito grande do Império Persa. O Império Persa, com um olhão desse tamanho em cima do mundo grego, deu ultimato para Atenas, Esparta e todas as outras cidades-estados, falando assim: se vocês não se entregarem, nós vamos atacá-los. O que Esparta e Atenas disseram junto com as outras cidades? Então, venha, meu rei. E eles foram, gente. Essas guerras foram chamadas de guerras médicas. Por quê? Eram só os médicos brigando? Não tem nada a ver com guerra, tá? Com médico, não é guerra de bisturi. Medos eram os nomes dos persas. Eles eram chamados de persas, mas também eram chamados de medos, tá? E aí a denominação de guerras médicas ficou justamente por conta disso, tá? Então, nessas guerras, eles estavam lutando assim separadamente, sabe? Atenas, Esparta, mandava soldados, e eles estavam meio que perdendo a guerra. Quando eles se uniram, formando a Confederação de Delos, aí eles começaram a vencer e mataram a pau. Ganharam a guerra, expulsaram os persas e Atenas ficou como a chefe dessa confederação.
por ela ser chefe da confederação, ela pegou o barquinho de navegação dela e foi se beneficiar com isso. Só que Esparta ficou muito indignada. Uai, que negócio é esse? Eles venceram, nós vencemos a guerra porque nós, espartanos, somos mestres na arte de guerrear. Então, por que Atenas se acha no direito de aproveitar essa liga que nós fizemos? Então, o que vai acontecer? Esparta vai romper com Atenas e vai declarar guerra. Vai juntar um bando de cidades-estados e vão fazer guerra contra Atenas. Presta atenção, Atenas guerreando contra Esparta. O nome dessa guerra foi... Quem sabe? Não sabe? Eu esqueci. Guerra do Peloponeso. Isso mesmo. A tia esqueceu. A Guerra do Peloponeso foi a guerra entre Atenas e Esparta. E eles começaram a brigar, até que chegou um oportunista, Alexandre o Grande, lá da Macedônia, observando que o mundo grego estava uma bagunça, ele vai chegar dominando. E aí, gente, ele vai dominar todo esse território. E esse território vai se tornar muito influenciado pelos ideais da Macedônia. Vão se viver aí o chamado período helenístico. E Esparta e Atenas perdem aquela característica muito própria do mundo grego. Ok, turminha? Todos entenderam até agora? Beleza? Então, nos aguarde nas nossas próximas aulas. Qualquer dúvida, você entra em contato com a tia pelo WhatsApp, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima!